fotinho. Ah, Você. eu? Sim. Ao vivo. Ah, dá pra eu te ver. E aí, turma, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Miura Clube. Guilherme Majeste. Gui, aquele abraço pra você. Fernando Mentel. Salve. Salve, gente. E aí, boa noite. Tudo bem? Todo mundo bem em casa? Como é que vocês estão? Deixa eu ir ajeitando o fone aqui enquanto o Augusto não aparece por aí. Vou pôr aqui o fone. Todo mundo ouvindo bem? Legal. Ouvindo bem, Miura Clube do Rio de Janeiro. Alberto Júnior, Chico Esteves. Gente, o papo hoje é com o Augusto Mosca, que é o vice-presidente técnico da Federação Brasileira. Cara, Suga, e aí, tudo bem? Cadê? Osmar, e aí? Fala, Chico, Fernando, diretor Parra. Diretor, bom quando eu era só diretor, né, Suga? Olha só, virei apresentador de lives aqui na federação. Me sinto muito honrado com isso, viu? Muito obrigado pela confiança. Abraço para Olivinha e para Elô, será dado, Gui. Tiago entrou. Jeff, ó o Jeff. Diretor Jeff, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó. O Augusto falou que tá aqui. Alberto Gui. Arno. Augusto, você não tá aparecendo aqui pra mim. Clube de Tatuí, fala Carlinhos. Carlinhos, a gente precisa voltar a conversar, hein? Deixa Valtinho. Não está aparecendo. João. Cadê? Carlinhos de Tatuí, ele mesmo. Antônio. Eu tô com o Augusto aqui no WhatsApp. Lisandro, e aí? Vacari. Saudações. Vou pedir para ele acenar para mim aqui que eu não tô achando. Edelso. Oi, Edelso, tudo bem? Nabil de Volta Redonda. Olha o pessoal chegando aí. Tudo certo, é isso aí. Gente, eu não estou encontrando o Augusto aqui. Jorginho. Vamos ver. Jorge, Fernando. Na quarentena, é isso aí. Diretor regional Lisandro de Chapecó. Vinícius, o pessoal tá chegando. Gustavo, Miller, Rodrigo. Não aparece nada. Gente, espera aí que eu acho que o Augusto deve estar em outro lugar. Deixa eu chamar ele aqui. Gustavo de Fortaleza. Aqui, Augusto Mosca. Agora sim.
Augusto Mosca. Augusto acabou de entrar, Carlinhos, também vi. Presidente Altair. Acabou de entrar, Agora já vi. Olá, agora sim. Como foi? Olha o homem aí. Olha o homem aí. Eita. Tudo bem? Demorou para encontrar, mas agora entrou. Tá bom. É isso aí. Ó, vamos fazer um testezinho de áudio rápido. Todo mundo está ouvindo bem aqui, tanto eu como o Augusto. Augusto, fala dá uma boa noite pessoal aí. Eu estou ouvindo perfeitamente. Maravilha. Então tá bom. Diretor técnico. Augusto, o pessoal, enquanto você estava entrando aí, o pessoal estava se cumprimentando. Elô, para quem não sabe, é minha esposa, meu diamante. Tá aqui, super companheirona. Ó, vamos lá, tudo bem? Como é que tá a sua quarentena aí? Ó, tudo bem aqui, graças a Deus, tudo tranquilo. Estou à disposição aí para bater esse papo. Legal. Quero te agradecer o convite, né? Imagina, eu te agradeço. Eu sou só um diretor. Vocês aí da presidência, vice-presidente, muito obrigado pelo convite, pela confiança, né, nessa missão dada aí. Mas isso é muito importante para a gente, é importante para todos os sócios aí, e ouvir um pouco, participar um pouco do que a federação anda fazendo, eu acho muito, muito bacana. Legal, legal. Vamos tocar o barco. Augusto, é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar de federação. Primeiro, vamos falar um pouco de você, porque acho que as pessoas, né, quando a gente fala Federação Brasileira de Veículos Antigos, o pessoal às vezes fica até com certo receio, ou se sente, né, falar, isso não é para mim, aquela história toda. E a Federação Brasileira é feita de pessoas, né, é feita de pessoas assim como nós, somos apaixonados por veículos antigos. Então, estamos aqui. Fala para mim, quem que é o Augusto, de onde que veio sua paixão com carro antigo, quando que você começou, fala um pouquinho para a gente aqui. Tá bom. Bom, eu sou carioca, tenho 70 anos, moro em Niterói. Maravilha. Fiz curso de engenharia na Universidade Federal Fluminense. Comecei meu hobby até 2003, era o único hobby que eu tinha era aeromodelismo. Gostava muito de aeromodelo. Autocontrolado, passava os fins de semana pilotando o aviãozinho. Voando. Fui começar a gostar de carro antigo em 2003. Foi o primeiro carro que eu comprei, foi um carro Manguia, 69. Começou bem. Não sabia nada sobre carro antigo. E eu gosto de carro, qualquer carro, sempre gostei, desde criança. Aprendi a dirigir num Vedete 49 do meu pai. Legal. Por aí você tem uma ideia. 70 anos tem muita bagagem aí pela frente, né? Sim, com certeza. E ajudava muito meu pai com esse negócio de mecânica, entendeu? Tive esses carros que hoje são considerados antigos, um Hilma 50, um Standard Vanguard, isso na década de 70, 67, 68, já era, por aí. Mas então, nessa década também já não era carro muito novo, né? Já era ali um carro mais antigo, né? Isso era carro para quem não tinha dinheiro para comprar um Fusca. Essa que era a ideia. Aí tinha que comprar um Hilma, com uma volta e meia de folga no volante, essas coisas assim. Coisa pouca, entendeu? pouca. E aí, depois, formado em engenharia, comecei a trabalhar em multinacional, trabalhava muito, nunca pensei em ter como hobby o automóvel antigo. Até que em 2003... Eu adoro esse carro Manguia, sempre tive vontade de ter um carro Manguia, nunca tive grana para comprar e tal. Aí comprei o carro Manguia. Legal. Aí começou a agonia, entendeu? Eu comecei a gostar do carro, não conhecia ninguém do meio do antigo mobilismo, nada de coisa nenhuma, não sabia nem que existia evento mensal, encontro de fim de semana, nada disso. Aí vai garimpando aqui, achei Lindóia, achar os encontros aqui por volta do interior do estado do Rio, e fui no outro e tal, fui me chegando com o pessoal, até que em 2008, mais ou menos, eu entrei para sócio de um clube
aqui da cidade próxima aqui de Niterói. Tá. Entrei e fiquei nesse clube aí durante uns 3 anos, mais ou menos. E em 2011, me convidaram para ser sócio do Niterói, Clube de Veículos Antigos. E para ser sócio e para ser presidente do clube. Ah, você já entrou sentando na cadeira? Já sentando na cadeira. Caí de paraquedas na cadeira e resolvi assumir uma presidente, né? Foi aí que comecei a entrar em contato com a federação. O clube não era federado, entendeu? E eu entrei no final de 2011. Em 2012, lá para março, fevereiro, março, a gente já estava com toda a documentação pronta e pedimos a filiação à federação. Então foi você que federou o clube? Eu que federei o clube. Bacana. Por incrível que pareça, o clube em 86, nessa época tinha 25 anos, e não era federado. Eu achei aquilo, não conseguia entender como é que um clube daquele é tão antigo aqui no Rio de Janeiro, um dos mais antigos do Rio, não ser federado. Certo. Aí consegui convencer a turma, não foi difícil, e a gente se federou. A partir da federação, eu comecei a me envolver um pouco mais com a federação, com a história de fazer rally, fui me chegando com o pessoal, conhecendo mais a turma e tal. Até que em 2004, o Dr. Suga me convidou para ser diretor regional. Uma área nova que ele criou aqui, chamada Niterói Região dos Lagos, até Macaé. Aí prontamente eu topei o desafio e fui, a partir de 2004, passei 4 anos com ele nessa diretoria regional. Quando não seria 2014? 2014 a 2018. Isso. Foi o primeiro mandato todo. Então entramos juntos na diretoria da federação. Eu entrei também no primeiro mandato do Suga, 2014. O Suga está confirmando ali, 2014. Que sucedeu o querido Tilma, né, o Henrique Tilma. Se ele estiver por aí, um abraço. Ele me fez o convite quando a gente foi. Ele me fez o convite quando teve um encontro lá da federação na Assembleia Legislativa em São Paulo. Tá. Foi 2014. Aí ficamos juntos até 2018. Quando foi eleita a nova chapa, o doutor Altair me convidou para assumir a vice-presidência técnica. Eu falei, vamos embora, estamos aí para ajudar, né, no que for possível. Legal. E aí cheguei aqui, então, estamos aqui tentando contribuir da melhor forma possível. Né? Legal. Foi assim que eu comecei a brincar com esse negócio de carro. Poxa, então... Depois do Carmanguia, vieram outros aí. Né? É isso que eu ia te perguntar. Aí então, assim, dá para falar, Augusto, que você começou com o Carmanguia, primeiro carro, assim, pelo que você falou, já era uma coisa que você curtia, já fazia muito tempo o carro antigo, mas nunca teve isso como hobby, né? E a partir do Carmanguia foi que você se aproximou de um clube, do clube você descobriu os grandes eventos, aí você descobriu a federação e o resto é história. O resto é história. Bacana. O carro Manguia surgiu porque o carro Manguia era um carro que, quando eu era garoto, entendeu? Eu achava que o carro mais bonito possível que existisse era aquele. Uma vontade, uma secura tremenda para ter. Nunca tive oportunidade de ter. Até que apareceu um anúncio. Né? Apareceu um anúncio, eu falei, vai ser mesmo. Todo caidinho, eu tive que dar uma levantada nele. Não sabia de nada, de negócio de originalidade. Eu não estava nem aí para isso. Eu queria um carro antigo e tinha que ser o carro Manguia e pronto. E você sabe que aquele ditado que uma vez inoculado com ferrugem na veia não tem mais jeito? Não sara mais. Não sai mais. Nunca mais. Aí, a partir daí, eu fui comprando outro carro. Eu tive tenho ainda, né? O meu segundo carro foi um Zodiac, um Ford inglês, 61. Depois, a partir daí, eu tive tenho ainda, um Opala 79, um Gaz 80, um LTD, o que mais? O Carmanguia tá contigo ainda? Vendi no início desse ano.
um Passatzinho 80 e um Mercury Ruger 68. E acho que aí um Fairlane 55. Foram esses carros que já chega, a mulher já não quer que compre mais nada, para por aí, porque não tem mais jeito, não tem mais espaço para guardar, então Ó, o João, foi essa boa noite, João. a minha forma de Augusto, deixa eu entrar te falar uma coisa. no- Carro antigo, sabe o que é legal? Eu descobri isso, assim, por experiência. É legal a gente ter o brinquedo e brincar com o brinquedo, né? Então, assim, você ter o carro antigo e curtir o carro antigo, viver o carro antigo, passear com o carro antigo, colocar o carro antigo para rodar. E a gente, infelizmente, não consegue fazer isso com uma quantidade muito grande de carros, né? Então, eu acho legal É verdade. que chega. Agora, Verdade. brinca com os brinquedos. Na hora que enjoar do brinquedo, troca, manda para fora e põe outro, porque, afinal de contas, uma vez eu ouvi uma frase de um amigo, um colecionador, ele falou assim, Parra, esses carros não são nossos. Ele falou, esses carros, eles chegaram aqui, ele tinha alguns carros dos anos 20, alguns carros da década de 10. Ele falou assim, cara, esses carros não são nossos. Esses carros chegaram aqui muito antes de eu nascer. Assim, eu vou embora, os carros vão continuar aqui com outros proprietários. Assim, então, assim, eles estão sobre a minha responsabilidade hoje. Assim, cabe a mim cuidar bem desses carros para deixar para outras pessoas, para continuar a história, deixar esse legado. E cabe a mim apenas manter tudo isso. Eu falei, pô, bacana o jeito de pensar dele, né? Eu falei, pô, o cara acaba cuidando, vai tendo um monte de carro, vai passando, não fica aquela coisa de ficar acumulando um monte de carro e curte o hobby, né, Augusto? Eu acho que é bacana isso aí. Eu gosto muito de passear de carro, eu gosto muito de andar de carro para qualquer lugar, de carro antigo, né? Então, a gente sempre procura fazer passeios em carreata com a turma, entendeu? Leva os carros para longe e vai, é um passeio, é uma aventura. Dependendo do carro, com mais emoções ou menos emoções. Então, isso depende da qualidade do carro, do carburador, dessas coisas que você está cansado de saber como é que é. Você sabe que Mas isso tudo é um prazer. Eu tenho ótimas passagens com isso. Teve final de semana já que eu trouxe o carro aqui para casa, o Landau. Eu tenho um Landau faz muito tempo. O carro era da minha família e tal. Já, enfim, é um carro que tem muita história comigo. E aí, pego o carro, trago lá do barracão, trago aqui para cá, vocês vão passear com ele esse final de semana, né? E aí, sábado, se arruma, vamos em tal lugar. Aí, Heloísa se arruma minha filha, a Olivia, tal, vamos, entra no carro, acomoda, cadeirinha, aquela história toda. Na hora que você vai girar a chave, cara, mas assim, o carro funciona perfeito, né? Todos os dias, a todos os momentos. Quando você fala, hoje nós vamos usar de verdade, ele deixa na mão e nunca é nada sério. É sempre assim, a bateria que está no carro há 10 anos, 5 anos, de repente a bateria para de funcionar naquele minuto, né? Um carburador, é sempre um probleminha mínimo, e aí no dia seguinte está funcionando direito. Então, acho que faz parte da gente ter carro antigo, né, Augusto? O bom de carro antigo é que os probleminhas são sempre probleminhas. Verdade. É uma porradinha no carburador, é uma batidinha não sei aonde, é um platinado que dá uma lixadinha. Não tem que trocar a parafuseta de não sei o quê. É tudo uma batidinha aqui, outra ali, o freio que colou e pronto, está resolvido o conserto. Nós temos uma história aqui no clube que foi um passeio que a gente fez de Zodiac, daqui de Niterói até, se não me engano, aqui para o interior do estado do Rio, algo assim de 250, Caxambu. Foram 7 enguiçados que o meu Zodiac deu. Nossa 7 paradas. Senhora. E todas as 7, vai lá no carburador, dá umas porradinhas, não sei o quê, volta outra vez para andar. E vai andar mais um pouco e para. Resultado, chega lá para ver o que é. O estilete da boia preso, coisa boba, passa uma lixadinha, resolve o assunto. O Arno tá falando que é sempre assim, que já teve problema com a Alfa também. Aí o Suga tá dando a sugestão para eu andar de GM. Para quem não sabe, eu sou fordeiro, tenho muito orgulho de declarar isso publicamente. Acho que todo mundo sabe, gosto de todos os carros antigos, mas eu sou fordeiro. Nos Estados Unidos eu sou fordeiro. E aí o Suga tá falando, compra um GM. Aí o Pagotto, o professor Pagotto falou, compra um Dodge. Meu, eu vou falar o seguinte, eu não gosto de diferencial que ronca e também não gosto de carro com ferrugem. Então eu vou continuar com o meu Ford que tá tudo certo.
Augusto, me fala uma coisa. E a federação? Agora vamos falar da federação. A gente já sabe que você começou com Carmanguia e, pô, você for ver, você tá com gás, né? Ali na coisa. Como é que andam os trabalhos da federação? Como é que é a sua relação com a Federação Brasileira de Veículos Antigos? Fala um pouquinho. Tá. Bom, então, eu estou participando cada vez mais ativamente na federação a partir do ano passado, na vice-presidência, agora estou envolvido mais diretamente com os assuntos da federação. Voltando um pouquinho na federação, até uma parte que me orgulha bastante, na época da diretoria regional, a gente chegou a filiar entre 2004 e 2008, no estado do Rio de Janeiro, 7, se não me engano, 7 ou 8 foram federados aqui no estado do Rio. Cidade do Rio, Niterói, região dos Lagos, Itaboraí e... tá aparecendo. Tá. E então, para mim, foi uma satisfação muito grande conseguir botar alguns clubes do Rio de Janeiro na federação. Tá. E rally também foi uma coisa interessante, porque o rally, para muita gente, na época, era considerado uma coisa absurda, absurdamente caro para começar. Ninguém entendia dessa história de rally, aquelas planilhas eram uma coisa. Eu falei, gente, não é possível. Né? É que isso é complicado, não pode ser assim, isso está mal dividido, isso está mal vendido, a gente tem que trabalhar nisso. Aí o Suga, eu acho, o Suga me colocou junto com o Leandro Mazzocato nessa época, certo, num grupo que teve em 2014 para desenvolver um trabalho sobre rally, capitaneado pelo Leandro na época. Tá. Aí fizemos um trabalho e, a partir daí, desenvolvemos uma forma de fazer rally regionais, que culminaram com o Campeonato Brasileiro, com um custo muito mais barato, incluindo ou não refeição. Teve alguns adicionais ali que facilitou muito o pessoal a entender as normas de coisa. Em paralelo, fizemos um curso de como é que se lê planilha, entendeu? Incentivamos as turmas, gente, vamos distribuir isso para conhecimento de todo mundo. O Suga está lembrando bem aqui, ó, o pessoal está mandando um beijo para a Olivia. Desculpa, viu, Augusto? A Olivia está aqui atrás de mim, ó. Olha lá. Ela veio aqui no meu colo. Dá um beijinho mesmo, tá papando. Quarentena sem aula, gente, vocês me desculpem, mas faz parte dessa live. Nesse momento, viu? Gente, então, o Suga falou bem colocado aqui, ó, o workshop de 2014. Eu até trouxe aqui, ó, eu estava pegando ali nas minhas coisas, ó, é disso aqui que a gente está falando, ó. O manual da federação, a federação se baseia nas suas normas técnicas, né, Augusto? Pela Carta de São Paulo. Em 2014, a gente teve um workshop que atualizou isso. E aí, nessa reunião, que foi uma grande reunião, contou com praticamente todos os membros da Federação Brasileira, eu lembro que foram dias de trabalho intenso, a gente ficou num hotel lá em São Paulo, né? E era assim, de manhã, à tarde, à noite, aquela coisa, e o pessoal realmente discutindo, deliberando sobre vários assuntos, né? Muita gente falou, muita coisa foi ouvida. E ali, eu acho que foi quando aconteceu essa situação que você está falando dos ralis, né? De deixar a coisa mais democrática, abrir mais, fazer as pessoas entenderem que faz sentido colocar o automóvel para rodar, porque a palavra já diz, né? Automóvel, o carro precisa andar. Então, os ralis... Tem que andar. Os ralis vieram justamente para... Aliás, vieram não, né, Augusto? A rally, eu acho que existe antes do evento estático de carro antigo. Eu acho que os primeiros eventos que a gente tem notícia, os grandes eventos internacionais, são corridas, são passeios, né? São nos primórdios do automóvel. Depois é que vieram os eventos estáticos. E aí acho que veio toda essa situação, né? E hoje, como é que está essa situação dos ralis? O rally, olha, esse ano a gente já sabe que o negócio, eu acredito que vai ficar um pouco complicado. Uhum. Mas de lá para cá, entendeu? Nós tivemos todas as temporadas de rally em todos os estados, se não me engano são 6 ou 7, do Campeonato Brasileiro.
O nosso clube aqui de Niterói sediou, estamos no 4º Rally Fluminense de regularidade. Bacana. Entendeu? Esse ano a gente não sabe como é que está agendado, né? O 5º, mas aí vamos depender dessa história do coronavírus. Mas de lá para cá, o que vem acontecendo? Cada vez se encontra mais adesões de pessoas novas no negócio. Pessoas que não conhecem, que estão com vontade de participar porque ouviu o outro falar que é bacana, que é legal, que não é difícil, que não é complicado. Que o importante não é ganhar o rally, o importante é para você participar, saber brincar com aquelas planilhas, ficar com o seu copiloto ali, sacaneando o seu copiloto que ele errou, e por aí vai. A brincadeira em volta do rally, principalmente para o iniciante, porque tem aquele antigo mobilista que vai competir. Sim. Ele quer competir, vai competir. Mas ele aguenta, suporta e tolera os novatos. Isso é que é o bom do antigo mobilismo. Os novatos estão lá para aprender. Sim. Então, como aprendizes, uns vão acabar virando tão interessados nós querer pontuar mais e tal, etc. Mas no início é aquela brincadeira. Então a gente está nessa fase de brincar. Tem alguns que já estão indo em todos praticamente. E a tendência, eu acho que é assistir nisso cada vez mais, porque realmente não é barato, ficou mais barato do que era, mas está mais acessível hoje em dia, mas realmente não é um passeiozinho de fim de semana. Porque além do passeio de fim de semana, eu acho que tem rally para todos os bolsos, né? Eu acho que essa questão de colocar o carro, o pessoal está nos comentários aqui, está falando, desculpa, não vi quem falou que nessa questão agora que a gente está de pandemia, de coronavírus, de distanciamento social e os grandes eventos, as grandes aglomerações, por um período de tempo ainda, obviamente que eles serão evitados, eu acho que faz sentido a gente pensar que os rallies serão uma opção, né? A gente já pode imaginar que vai ser uma opção para conseguir fazer o movimento dos carros antigos continuar andando, né, Augusto? Você organizar um rally, né, cada um no seu carro. Se eu não me engano, esse final de semana teve alguma coisa nesse sentido em Belo Horizonte, ali na Grande Belo Horizonte. O Gustavo Brasil, eu estava falando com ele, acompanhando ele, e eles fizeram um passeio lá, tudo muito organizado, cada um dentro do seu carro. Eles marcaram um ponto, obviamente que não é um rally cronometrado, mas foi um grande passeio. O pessoal se organizou, marcou um ponto de encontro, tinha o roteiro, cada um no seu carro, não descia, quando estava a descer mantinha um distanciamento, foi tudo acompanhado pelas autoridades, e funcionou tudo muito bem. Então, acho que talvez seja uma ótima opção, né, para esse período que a gente está vivendo e que a gente vai demorar um tempo ainda para sair dessa situação, né? Vai. Eu acho que qualquer alternativa que a gente tenha que possa levar os carros para dar umas voltinhas aí, é importante a gente saber até como. De repente, falar com o Gustavo, entender qual foi o caminho que ele seguiu, né? Se foi com a prefeitura, se foi com o Detran, se foi com a polícia rodoviária, como é que ele fez, aonde foi, se foi no lugar restrito, só dentro da cidade, se foi fora, para a gente saber se pode ir para frente com isso aí. Legal. Mas isso é né? Eu acredito, não dá para saber, que a gente não entende muito bem para onde está indo a política, mas acho que a tendência é, a partir da semana que vem, daqui a uns 15 dias, começar já diminuir um pouco essas restrições de isolamento, né? Com certeza. E com isso vai acabar o antigo mobilismo, talvez encontros de grande porte, concentrados, talvez demore um pouco mais, mas passeios, pequenos encontros, né? No estacionamento do shopping, como é muito comum, então, eu acho que isso aí vai acabar logo sendo liberado. Aí começa a turma a passear e pensar, né, em alternativas para botar os carros na rua, né? Eu acho que encontro de carro antigo faz bem, né? Para a gente estar próximo dos amigos nesse momento tão delicado que todo mundo está passando. Acho que faz muito bem. No que você ia voltar? O que ia acontecer? Para gente, faz muito bem para a gente e para os carros saírem na garagem, né? E aproveitando agora que a gasolina deu uma queda, você viu? Agora tá bom para encher o tanque do carro e deixar tudo certo. É verdade.
Que assunto que você Mas quer aí, retomar? voltando aqui para o papo. Hum, Voltando aqui para o papo da federação. Então teve esse workshop que o Silva comentou aí, foi muito importante, desenvolvemos aí algumas coisas. Eu participei, além do grupo de rally, eu participei do grupo que deu sugestões para a modernização do site da federação. legal. O site da federação, naquele ano, mudou muito. Sim. E depois, agora com o doutor Altair, também mudou mais ainda. Mas o que acontece? A gente desenvolveu algumas ferramentas de consulta. Hoje, por exemplo, você, com qualquer clicada no telefone, você sabe se um carro é de placa preta, ele tem placa preta na federação, tem a placa preta na federação ou não. Placa de coleção, Isso aí extinta placa preta, né? A placa de coleção, de veículo de coleção. Se ela é uma Vamos placa falar federada, placa preta, né? porque não tem mais, né? A gente sabe se o carro tem um certificado de coleção ou não. Dá licença, que eu vou recusar aqui um negócio aqui que estão ligando para cá. Então você sabe, né? Isso dá uma visibilidade muito grande para a federação, Sim. isso é importante para a gente, mas ao mesmo tempo dá uma responsabilidade cada vez maior quando você faz um certificado de originalidade, quando você dá um certificado de originalidade para um veículo nosso, né? Sim, sim. Aí o que eu abri essa porta para a gente falar sobre o quê? Em setembro do ano passado, você esteve lá, nós fizemos um encontro, um seminário em São Paulo, foi setembro, se não me engano, setembro, outubro de 2019. Foi finalzinho de setembro. E para falar de várias coisas, né? O que é a federação, dá um panorama sobre como estava a federação naquele momento. E coube a mim falar um pouco sobre a minha área, respectivamente, a área técnica, e eu puxei mais o assunto certificação de originalidade. Né? Espera aí, deixa eu só fazer um parênteses. Deixa eu te interromper um minuto, desculpa. A gente está falando até agora de rally. Só um pouquinho que está meio... Não estou ouvindo aí. Vê se entupiu aí o microfone. Está me ouvindo bem agora? Vocês estão me ouvindo? Não. Estou ouvindo muito baixinho, mas vamos lá. Espera aí, melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Então deve ser isso. Deixa eu colocar isso aqui de uma outra maneira. Vamos lá. Tá dando ok agora. Tá me ouvindo bem, Augusto? Melhorou um pouco. Tá bom. A gente estava falando até agora sobre rallies e o seu envolvimento com tudo isso. É importante falar para o pessoal que você faz parte da área técnica da Federação Brasileira, né? Então, o seu envolvimento hoje é com a área técnica da Federação, correto? Opa, um minutinho só. Eu vou tirar o telefone aqui do meu rosto para botar no ouvido para ouvir que não está ouvindo nada. Fala. Repete, por favor. Eu estava dizendo que o seu envolvimento hoje com a Federação Brasileira é na área técnica. Peraí que aqui ele tá no Viva Voz, mas houve alguma coisa aqui que não está... Você deve ter silenciado ele na hora que você recusou a ligação. Na hora que eu atendi, que eu desliguei a ligação ali... Eu imagino que sim. Que droga, hein? O que eu faço agora? O pessoal está me ouvindo bem aqui, ó. Né? Não, é aqui. Quer refazer a ligação? Você não me ouve, né? Eu não ouço nada, só encostando no ouvido aqui um pouquinho. Vê se você não abaixou o volume do seu telefone. Está todo alto, já vi aqui, o volume está todo alto. Espera mais um minuto aqui, o volume todo alto. Eu não sou nenhum expert aqui no assunto. O pessoal está falando que eles estão ouvindo, nos ouvindo bem. Poxa vida, cara, acho que coisa. Que você que não está ouvindo. Eu acho que talvez tenha saído do seu Viva Voz. Vai ser difícil. Viva Voz. O que eu faço? Sugere aí. Confere se o seu aparelho continua no Viva Voz ou se saiu do Viva Voz. Talvez ele tenha saído do Viva Voz. Opa! Agora sim, pronto. Melhorou? Tá. Agora melhorou. Então. Vamos embora. Repete, por favor. Vamos lá. Eu apertei um botão qualquer aqui e melhorou. Tá. Não, relaxa, tá tudo certo. A gente estava falando
eu só fiz um parênteses, né, que você estava falando sobre a nossa reunião no final do segundo semestre do ano passado, que envolveu a diretoria da Federação Brasileira para a gente fazer a atualização, né? E aí eu fiz um parênteses e falei, olha, apesar da gente estar falando até agora sobre rallies, o seu envolvimento hoje com a federação, o seu cargo é na área técnica, né? Só para deixar isso para o pessoal. E aí você ia falar justamente sobre os resultados que nós tivemos na reunião. Isso. Tá. Então vamos pegar daí. Nós fizemos essa reunião em setembro e eu fiquei com a responsabilidade de falar um pouco sobre certificação de veículos antigos. Então eu me lembro que na época eu botei uma transparência que dizia o seguinte, nós temos aqui no Brasil, naquela época, dados de julho de 2019, nós tínhamos 102 milhões, praticamente 103 milhões de veículos registrados nos DETRANs do país. E 56 mil, praticamente, 56 mil veículos com certificado de originalidade, no país inteiro. Isso dá mais ou menos 0,05% dos veículos do país tem um certificado de originalidade. Desses 56 mil, praticamente 18 mil foram certificados obtidos pela federação. E 37 mil, praticamente, certificados emitidos por terceiros. Então, nós temos um terço de todos os veículos com certificado de originalidade são veículos cujos certificados foram emitidos pela federação. O que dá para nós uma responsabilidade muito grande. Um terço dos veículos do país tem um certificado emitido pela federação. Perfeito. Aí eu volto naquele assunto nosso. E esses certificados, qualquer um que queira saber, que chegou com um carro e viu que um carro tem uma placa preta ou um carro de coleção, ele pode, digitando a placa do carro no site da federação, ele saber se aquele carro foi ou não foi, tem ou não tem um certificado de originalidade da federação. Isso dá para nós, além de uma responsabilidade muito grande, uma transparência importante. Como quem diz, nós sabemos o que estamos fazendo. Nossa responsabilidade é maior? É importante? Agora, todo mundo tem ciência do que a gente... A partir daí, a gente começou a bater um papo sobre isso. Acho importante a gente falar, Augusto. Pode, só queria fazer um comentário. Eu acho muito importante a gente deixar bem claro para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Eu vi até um outro comentário aqui sobre as outras placas que não são emitidas pela federação. É muito importante as pessoas terem ciência de que a federação não é o único órgão, né, que está apto a emitir certificado de originalidade. A federação é sim a que concentra o maior número de clubes e, por consequência, o maior número de carros e de colecionadores, o que se traduz nesses números que você acabou de apresentar, de praticamente um terço dos certificados emitidos. Mas existem outras agremiações, outros clubes, outras entidades que também estão sérias e que também estão certificados para emitir essas placas, esses certificados. Exatamente. Obviamente que a federação é muito grande e que as outras não são tão grandes assim, e nesse meio todo a gente tem os que não são tão sérios, os que são muito sérios, os que não são nada sérios, né? E eu acho que é isso que causa toda essa bagunça no meio, né? Que a gente vê, às vezes, uma placa de coleção num carro que não mereceria, porque, obviamente, não respeita os critérios mínimos para ser um carro de coleção, seja de originalidade, ou seja do que for, e é daí que sai toda essa confusão. Então, só para fazer esse parênteses, para as pessoas realmente entenderem que a federação ela não é responsável absoluta, né, por todas as placas de coleção emitidas, né? A federação responde por uma parcela delas, uma parcela representativa, mas é apenas uma parcela, né? Representativa, é verdade. Isso, você colocou muito bem. 2/3 dos veículos com placa com certificado de originalidade são obtidos por terceiros.
E aí, nesses terceiros, inclui todo mundo, os que são excelentes, aqueles mais ou menos, aqueles que não estão nem um pouco preocupados com a originalidade dos veículos, cada um no seu critério. Para mim, não tem certo nem errado. Tem a vontade de querer fazer alguma coisa de uma forma ou de outra. Sim. A forma da federação é a nossa forma. Exatamente. Não estamos fazendo nada diferente do que sempre fizemos. Nós mantemos o quê? Aliás, nós vamos até depois abrir um parênteses para falar um pouco sobre Brasília, sobre a nossa Câmara temática. Mas nós fazemos o quê? Nós temos desde quando foi feita a Portaria 56, é que nós temos um conceito de que carro original para a Federação Brasileira é um carro que tem 80% ou mais de originalidade. Não é? É assim que a gente mede os nossos procedimentos. Então, os nossos manuais são feitos dessa forma. E surgem, né, nas nossas... Para a gente ter uma ideia, eu não me lembro se eu botei aqui, mas nós avaliamos uma média de 1.400, 1.500 carros por ano aqui na federação. 1.300, 1.400, alguma coisa nesse sentido. E então surgem várias dúvidas, né? Tem uma pessoa, os técnicos, todo o processo de avaliação de carro, como é que é? A federação recebe a documentação toda, verifica se aquilo está certo em termos de número de chassi e os dados do carro, se é do proprietário, se é sócio, se o clube está em dia, aquela coisa toda, e manda para mim para aprovação ou não. Se eu tiver conhecimento do carro e puder aprovar, eu aprovo de imediato, mando de volta para a secretaria da federação, a secretaria manda para o clube o certificado de originalidade assinado pelo presidente, está resolvido. Em alguns automóveis, vamos botar assim 5% ou talvez menos, eu não sei matar a charada. Não sei o que está... Aquele carro, para mim, não está me dizendo muita coisa. O que eu faço? Eu passo pelo grupo de técnicos. Nós temos uma diretoria técnica que se empenha bastante. Primeiro que tem um conhecimento muito grande. Queria até botar um parênteses aqui e agradecer. Nós somos 17 ou 18 diretores técnicos que estão ali graciosamente. Incansável. Eu, em alguns momentos, já fui consultado, você já foi, de uma maneira muito pequena, mas eu já vi o trabalho árduo, eu acho que talvez a diretoria técnica da Federação Brasileira de Veículos Antigos seja a mais acionada, porque placa de coleção, né, certificado de originalidade, tem todo dia, isso é uma coisa, é uma constante, tem uma demanda muito grande e quase sempre os diretores, né, a diretoria técnica é acionada, né, Augusto? Então, o que acontece? Quando eu não consigo descobrir se aquele carro merece ou não um certificado, a gente manda para esse grupo e eles dão a palavra final, que é a palavra final realmente. A média do que foi falado ali é que eu passo para o Guilherme, sim ou não. E aí, se for sim, recebe o certificado e vai embora. Se for não, a gente ainda explica, olha, se você trocar isso, se você trocar aquilo, se mudar ali e mandar de volta o processo, você é capaz de conseguir o certificado. Faz essas substituições. Então, esse é o processo que acontece. Fora isso, o que acontece também? Muitos clubes não estão com muita coragem, ou não estão muito afim de avaliar o carro, porque estão achando que aquele carro não vai dar avaliação. Então, ele já manda por fora umas 2 ou 3 fotos do carro. Então, será que esse carro passa? Aí a gente tenta, da melhor forma possível, olha, esse aqui, manda o processo inteiro, por favor, para a gente, porque uma foto, às vezes 2 fotos... Eu costumo dizer, eu faço parte do conselho e já fui diretor técnico do clube aqui de Ribeirão Preto, do Alto Mogiano. Aliás, o nosso presidente está aí, o Lucas Sotelo, o Edelcio, eu vi que tem um pessoal do clube aqui de Ribeirão Preto. O clube aqui, a gente tem como regra que o clube trabalha mais ou menos como um despachante para a federação, entendeu? O clube segue as regras da federação com o manual do avaliador, faz as fotos, faz a avaliação, o sim ou não quem dá, né, Augusto, é a Federação Brasileira.
Às vezes as pessoas entendem que o clube não quis dar o certificado. O clube não emite certificado de originalidade. Obviamente que nós estamos falando aqui do ambiente da Federação Brasileira, né? Então, assim, o processo passa pela federação, aí acontece isso que você falou, ele é avaliado por essa junta técnica, ou por você, se for um caso simples. Se for alguma coisa mais complicada, você aciona essa turma, e aí volta para o clube. É o clube que fala com o proprietário do veículo. Mas quem fala sim ou não é a Federação Brasileira, e aí sim tem todas as referências internacionais. A gente sabe que a federação é super exigente no tocante à emissão ou não, né, no que a federação considera um veículo antigo com valor histórico e aquela história toda, que eu acho que não faz nem muito sentido a gente entrar em temas aí mais acalorados, que a gente sabe que cada um tem o seu entendimento de veículo de coleção, entendeu? Mas eu acho muito importante a gente deixar muito claro que a federação segue o que a FIVA orienta, né? O que é um carro antigo, o que deve ser respeitado como antigo, o que é permitido de atualização e tudo isso, né? É verdade. E eu vou te dizer uma coisa, com raríssimas exceções, mas raríssimas, a gente tem alguma reclamação quando um carro não é reprovado. Às vezes, assim, eu estava achando que esse carro não ia passar. Entendeu? Então, isso porque sabe que o critério é um critério sério, é uma forma de agir bastante coordenada. E o auxílio de todos os diretores técnicos é o principal do negócio, que eles é que conhecem, cada um, a sua particularidade, conhecem os veículos que a gente está com problemas, que a gente não sabe. E eles dão a resposta final para nós, satisfaz a federação e a federação emite. Mas aí, voltando para a reunião de setembro do ano passado. Muitas dúvidas surgem, até com os próprios técnicos. Muitas dúvidas surgem nos clubes. Tem clube que manda muita pergunta para o Guilherme, para a federação. Isso assim pode, aquilo ali não pode não sei o quê. Que nem sempre são muito claras no manual. Entendeu? Às vezes dá uma interpretação diferente, uma coisa... Aí surgiu nessa reunião em setembro, você, coitado, eu estou falando contigo, você participou de tudo isso, você está bastante a par. Surgiu a ideia da gente fazer um grupo de trabalho com voluntários que conhecessem veículo antigo e que quisessem ajudar na confecção de um manual novo, entendeu? Que tornasse mais palatável, mais transparente, mais fácil de entender as normas atuais. Não mudamos os critérios de avaliação, não foi mudado nada. Foi escrito de uma forma melhor, já mais atualizada. Afinal de contas, nós estamos em 2020. Daqui a pouco a gente já tem Ômega carro antigo, Vectra já é antigo. É isso que eu queria pontuar contigo. A gente já falou aqui, eu falo muito isso, defendo essa ideia assim, sempre que eu posso, que a gente entra nesse assunto, na esfera que for, eu falo, olha, carro antigo é um organismo vivo, né? O que é novo hoje vai ser antigo amanhã. O carro de 2020, que a gente está acompanhando na concessionária hoje, daqui a pouco, daqui a um tempo, ele vai ser antigo também. E os carros, a gente sabe que a partir dos anos 80, né, Augusto, tem muita tecnologia que começou a ser apresentada no começo dos anos 90, final dos anos 80, que a gente já está vivendo isso. Então, como é que fica essa questão, por exemplo, do manual do avaliador e das diretrizes com a Carta de São Paulo, do manual técnico e tudo isso, em relação a esses carros novos, esses carros da década de 90 que já estão batendo na porta? Os importados, né, a gente vai ter a questão da injeção eletrônica, airbag, ABS, esse monte de coisa envolvida. Então, o que acontece? O manual vai contemplar muita coisa nova. E outra coisa importante para a gente pontuar aqui, o manual deverá ser emitido até o final do mês de abril, se tudo correr bem. O manual, para ter uma ideia, nós trabalhamos dezembro, janeiro e fevereiro. Em todas as sugestões que apareceram, a gente foi separando, foi entrando em acordo, o que vai, o que não vai. Aquilo foi tudo passado para a federação e ela fez uma redação.
Essa redação voltou para os grupos, está atualmente com todos eles, para dar uma analisada, para ver se alguém quer pontuar alguma coisa, separar alguma coisa. E se tiver, a gente já corrige, se não tiver, a gente vai para o doutor Altair, vai para a diretoria executiva, aí aprova e emite. Mas isso é 2020. Esse manual, provavelmente em 2021, 2022, ele vai ter que ser reatualizado novamente. Esse processo tem que ser considerado um processo dinâmico. Exatamente pelo que você falou. Entendeu? Daqui a pouco surge daqui a pouco tem, sei lá, vai surgir alguma coisa moderna, né, que vão começar a estar nos carros da década de 90. E isso a gente já tem que ficar preparado para se manter atualizado. Essa responsabilidade que a gente tem de fazer esse grupo, eu acho que é percebida por terceiros, né? Tanto é que a federação ganhou, né, foi contemplada com um espaço na Câmara Temática de Assuntos Veiculares em Brasília, né? Que o Suga é o representante da federação e eu sou o suplente dele. Então, nessas reuniões em Brasília, nós já tivemos 3 reuniões precisamente. Deveríamos ter tido uma semana passada, não houve por causa dessa história do coronavírus, mas vai haver no final do mês, agora de abril, só que vai ser via live, via virtual, né? Videoconferência, né? Mas vai haver essa reunião. E nessa reunião, nós devemos tratar muita coisa pertinente ao antigo mobilismo. Inclusive tamanho de placa preta, tamanho de placa de carro de coleção, entendeu? A própria legislação de carro de coleção original, carro de coleção não original, ou modificado, como se queira. Isso tudo vai ser abordado lá. Eu acho que é um prestígio muito grande para a federação ter podido participar, ou estar participando. É um processo que eu acredito, Suga deve por até escrever aí, Suga, talvez saiba, provavelmente sabe mais do que eu nisso, mas eu acredito que isso é coisa para mais de um ano, é para lá para meados do ano que vem, que deve se concluir alguma coisa. Mas não importa, o importante é que está sendo desenvolvida, né, uma legislação. É verdade. Tá ativo. Que nós hoje não temos. A federação ter esse assento, eu acho de extrema importância, porque nada, a gente sabe que nada funciona da noite para o dia. Obviamente que em Brasília as coisas não. Agora, é muito importante a federação ter voz, né, no que é escrito, né, Augusto? Eu acho que isso é uma coisa importante. E como você bem disse, os automóveis, daqui a pouco, a gente vai ter... O nosso cenário de automóveis antigos vai ser totalmente diferente do que a gente encontra hoje. Então, faz todo sentido, eu acho que isso que você colocou, de fazer essa atualização num período aí a cada 5 anos, mais ou menos, porque eu acho que as tecnologias evoluíram muito a partir dos anos 90, né? A gente precisa ficar muito antenado com isso, porque isso, cada vez mais, as modificações são mais frequentes, né? O desenvolvimento da tecnologia fica cada vez maior. E para a gente se manter atualizado, carro antigo tem mais de 30 anos, seja que ano for, né? Daqui a 10 anos, carro antigo vai ser 2000. Então, exatamente. Você já imaginou que um dia, e obviamente que esse dia vai chegar, a gente vai estar avaliando, a federação vai estar avaliando e discutindo sobre os carros híbridos e os carros elétricos? Não é? Essa é uma realidade, né? Eu já vi Trablan elétrico, por aí você tem uma ideia. Então. Trablan elétrico. Eu acho que tem. Eu particularmente estou cultivando uma Courier 2013. Quer dizer, 2033, se eu estiver vivo, eu vou botar uma placa... Cultivando é muito bom. Cultivando é muito legal. Entendeu? Vamos ver. Augusto, você vê com bons olhos essa situação desses carros mais novos chegando? Tem gente que torce um pouco o nariz, o pessoal que é mais purista, que entende que carro antigo, né, aquela questão dos carros clássicos com consideração internacional, são os carros dos anos 20, 30, 40, até os anos 50. Como é que você vê a chegada desses carros novos, dessas novas tecnologias, os carros japoneses, os carros sul-coreanos? Eu não sei se vocês já se atentaram a isso, mas daqui a pouco a gente vai ter Hyundai, aquelas primeiras versões do Accent com placa preta.
Você vai chegar em Águas de Lindóia, você vai chegar num grande evento e vai ter lá um Civic, um Hyundai com placa preta. E, assim, obviamente que, né, que quem carro antigo é memória afetiva, então as pessoas são mais ligadas naquilo, né, fizeram parte do seu passado, mas essa geração nova que vem chegando faz parte disso, né? Eu digo o seguinte, carro antigo é aquele carro que você, quando era moleque, você gostava. O seu pai tinha um. Aquele carro, para você, é um carro antigo. Eu, quando comecei a falar aqui, eu falei assim, eu aprendi a dirigir num Ford Vedette 49. Então, os carros das minhas paradas é da década de 50 e 60. Os carrões americanos de 60. Um garoto hoje de 35, 40 anos, qual é o carro dele? É um Opala, é um Maverick, porque ele, quando criança, ele via aquilo toda hora, era o prazer, o pai dele dirigia. Então, tem a turma dos Fordinhos, você adora Fordinho, você é uma exceção. Eu adoro ver uma pessoa jovem que tem um carro americano da década de 50. Nós temos sócios aqui com 25, 30 anos que adoram carros americanos. Mas a maioria são daquelas pessoas saudosistas, né? Que acham que o carro é o carro dele. Só o dele é que é antigo. Ele vê um carro, ele vê um Fusca, ele acha uma coisa horrorosa. E não, isso não é antigo, não é isso, não é aquilo. Eu acho que a pessoa tem que se atualizar, se desenvolver e seguir a maré, porque essa não muda, essa é a tendência. Exatamente. Eu estou usando um termo meio assim, chulo, a maré que eu quero dizer é a tendência. A tendência, ela vai, você tem que seguir um trem que está andando. Mas é que mas o meu Fordinho, tá bom, amigo, mas tem aqui um carro elétrico, que é a bola da vez agora, entendeu? E as coisas têm que evoluir. E a gente, se quiser sobreviver como antigo mobilista, nós temos que nos desenvolver com carro de 30 anos, seja a idade do carro que for, desde que tenha 30. Em que ano isso for... Olha, eu vou ser bem sincero para você. Eu sou super aberto com isso. Eu acho que cada década tinha um pessoal aí, enquanto estava falando, o pessoal estava descendo o sarrafo aí nos carros sul-coreanos. Aí tinha um pessoal falando que os carros dos anos 80, 90 não tem glamour. Eu acho que isso é uma visão um tanto quanto rasa da indústria automotiva como um todo, né? Porque a partir do final dos anos 80, 89, 90, quando a importação foi aberta aqui no Brasil, veio muita coisa legal para cá. O mercado nacional, eu acho que esse sim dá para falar que já estava cansado, sabe? A gente tinha Opala em linha ainda, tinha Del Rey, sabe? Então, assim, mas veio muita coisa legal, né, Augusto? Então, acho que o negócio é realmente abrir a mente e abraçar esses carros. Deixa eu te falar uma coisa. O Instagram acabou de me avisar que a gente tem mais 1 minuto e 40 de live só, depois ele encerra automaticamente. Então, queria já passar contigo para as considerações finais, já deixando aqui um abraço, um beijo para todo mundo, se eu não tiver oportunidade de falar de novo. Então, vou passar a palavra para você para as considerações finais. Tá bom. Tá bom. Pá, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, né, por estar fazendo essa entrevista, por estar se dedicando a isso. Já teve uma vez, teve agora, não sei quantas a gente vai fazer. Queria agradecer, não sei se ele está aí, nosso presidente está aí. Altair, eu tinha visto o presidente por aí, sim. Isso, agradecer ao presidente. Altair está aí, Suga, o pessoal da diretoria está aí, o Jess está aí. Isso, por estar prestigiando, a diretoria nossa toda, por estar prestigiando esse papo nosso aqui, entendeu? A todo mundo que está assistindo a gente, né? Todos os clubes que vieram participar, aos nossos diretores técnicos em particular, que estão contribuindo conosco demais na avaliação desses carros, nos manuais, no desenvolvimento do manual de avaliação. E aqui eu faço um agradecimento especial a eles, porque são eles que estão permitindo que esse processo vá avante e a gente tenha sucesso com ele. Entendeu? Muito obrigado a todos vocês que aguentaram aqui a minha fala aqui. Estou à disposição do que precisar. Quem não tiver meu telefone, pega o meu telefone aí na federação, faz um contato com a gente e a gente tira qualquer dúvida que for necessária. Um abraço para todos aí, boa noite, mais uma vez obrigado a você, Parra, por tudo aí, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.